uma dúvida aqui, ou na verdade um saiba mais. Você sabia que as fake news são trabalhadas, são construídas por meios de copyright? Exatamente. A fake news ela é construída a partir de gatilhos emocionais, que tem aí a intenção de uma rápida disseminação daquela notícia falsa. Bem interessante, né? Nem sempre nós estamos utilizando as técnicas para algo bom. Vamos para nosso primeiro momento aí de trazer para a prática o que nós estamos vendo, trabalhando com essa consultora aí financeira que ela vai estar trabalhando e ela está passando por uma certa dificuldade em converter os seus leads em pessoas, né, estudantes que queiram aprender aí o seu conteúdo. Influenciadora digital especializada em educação financeira como copywriting. O que acontece aqui? Você precisava conceber uma estratégia de copywriting de forma assertiva para chamar a atenção do público de uma influenciadora digital de educação financeira. Ela já é bastante conhecida para que ele se inscrevesse na sua 7ª edição. Então, até a 7ª edição, ela estava super bem, ela tinha muitos seguidores aí nas redes sociais, ela tinha muita influência, só que ela vem percebendo que cada curso que ela está dando está tendo menos pessoas inscritas e ela precisa entender o que está acontecendo. Por isso, ela contratou você. A comunicação até então realizada não estava surgindo efeito e ano a ano a receita, né, do curso vem diminuindo frente a uma demanda que só aumentava e era captada pelos concorrentes. Ou seja, além dela não estar conseguindo, ela está perdendo pessoas para os seus concorrentes. O que você vai precisar fazer? Num primeiro momento, se dedicar a conhecer o público-alvo, conhecer aí as personas, conhecer quem já se inscreveu no curso e sua jornada digital até a efetiva inscrição. Para o entendimento holístico, foi preciso empreender iniciativas em várias frentes, uma vez que o curso já tinha histórico de dados estruturados e não estruturados. E aqui acaba sendo bem legal, né? Por quê, professora? Porque quando eu consigo fazer isso, eu já tenho os dados, é mais fácil eu entender. Eu já consigo, a partir dos dados passados, conhecer a minha persona, conhecer meu público-alvo, entender como eles se comunicam e o que eu não estou fazendo para conseguir fazer esse link com eles. Quais são as soluções? O que nós vamos ter que estudar para entender e conseguir realmente criar um plano de ação para mudar essa situação? Primeiro, nós vamos ter que analisar o tom de voz e o vocabulário utilizado pela influenciadora em todos os seus canais. Porque, imagina só, por exemplo, você está fazendo uma propaganda para o McDonald's, que é um público mais jovial, classe média baixa. Como eu vou me comunicar? Imagina só que você está fazendo uma propaganda para uma super churrascaria de carnes premium, classe A. Tá? Vamos pensar aí que só tem essa churrascaria no Rio de Janeiro, chiquérrima. Como eu vou falar o tom de voz? Quais são as palavras que eu vou utilizar? Qual é o tom que eu vou estar utilizando? A fonética, as palavras que eu vou estar trazendo para me comunicar. Depois, segundo ponto. Analisar comentários de seguidores inscritos em canais digitais para identificar a sua percepção de valor em relação ao que estava sendo comunicado. E aí é um ponto ideal para todos os influencers digitais. Nesse caso, nós estamos trabalhando com uma influenciadora digital, então é muito importante e o foco vai ser, sim, analisar todos os canais que ela está comunicando. Por quê? Nem sempre o público que está trabalhando e te seguindo no Instagram,
no YouTube, Facebook, Twitter, são os mesmos públicos. Então eu preciso conhecer cada uma dessas redes e entender qual é o público de cada uma para saber me comunicar muito bem. Hoje nós temos até o TikTok, que está aí muito em alta também. Então eu preciso focar em quais são os principais meios que ela está se comunicando para entender essa fala, para entender por meio das suas respostas, né, das suas comunicações, das suas postagens, o que essa pessoa que está seguindo ela, que é um público que tem interesse no seu curso, o que eles estão achando aí disso? Será que teve uma mudança nela ou se teve uma mudança desse público e ela não foi aí rápida em se adaptar? Terceiro ponto. Realizar uma extensa entrevista com a influenciadora. De novo, né? Eu preciso conhecer. Eu fui conhecer meu público-alvo e agora eu vou conhecer ela para quê? Para aprender a percepção que ela tem dos seus alunos. Talvez tenha mudado e ela não percebeu. Conhecer o perfil, os interesses, dores e expectativas. Se eu não consigo trazer uma solução para suas dores, se eu não consigo projetar algo para suas expectativas, a pessoa não vai comprar o curso. Por isso é muito importante ver o que ela também acha disso, o que ela espera, como ela está passando. Imagina só que ela tem uma ideia aí de um público-alvo específico que era de 7 anos atrás, que não é o mesmo público de agora. E ela continua se comunicando, ela continua achando que as dores e expectativas são as mesmas. E não é. Então, além de olhar para o meu persona, para o meu público-alvo, eu também preciso olhar para quem está comunicando. Ver se aquela pessoa, ela entendeu quem ela está comunicando. Se eu não sei para quem eu estou comunicando, eu não vou comunicar de forma correta. Lembrando que hoje todo o marketing ele é pensado e ele é construído com foco na expectativa do cliente. E o copywriting é só mais uma técnica do marketing digital para realmente o quê? Pensar em qual é a expectativa e atender essa expectativa. Quarto ponto. Realizar uma entrevista com profissionais que realizavam atendimento ao cliente para esclarecimento de dúvidas sobre o curso. Então, eu estou vendo todos os pontos que todo mundo acha sobre esse curso. Em seguida, eu vou analisar o mailing dos alunos das 6 edições anteriores. O mailing é todas as informações que eu tenho desses alunos, bem como dos cadastrados que não efetivaram as inscrições. O que eu estou vendo aqui? Analisando de novo se teve mudança no meu público, analisando aí quem são eles, porque eu preciso entendê-los para realmente conseguir criar uma escrita, criar um conteúdo que faça essa conexão, que realmente realize algo que eles têm interesse. E para fechar, nós temos que realizar entrevista com 10 seguidores que poderiam se tornar clientes potenciais e 10 alunos para identificar o vocabulário utilizado por eles. Novamente, o que eu estou pensando no copywriting? Eu quero criar as palavras que valem milhões, as palavras mais assertivas. Então, eu estou vendo quem não se inscreveu, por que não se inscreveu? O ex-aluno, o que ele está achando? Dessa forma, eu consigo entender quem é o meu persona e meu público-alvo, quem é o core business, quem é o objetivo do meu negócio e, a partir disso, reformular todas as estratégias com essa influenciadora. Como acontece isso? Vamos imaginar que o influenciador, ele passa uma autoridade, ele passa o quê, né? Uma aprovação social. Se não está acontecendo isso, realmente ele vai cair. Por que tem influenciadores que ficam aí um ano e no ano seguinte já não conseguem se adaptar? Porque não conseguiu se adaptar às mudanças. Alguns influenciadores surgiram na pandemia e estão fazendo muito sucesso. Por quê? Porque entenderam o momento e conseguiram responder e criar, né, e atender as expectativas daquele público que está seguindo ele. E aí acontece que vem aumentando cada vez mais os seus seguidores e a sua influência nas redes sociais. Então é muito importante pensar no momento, pensar na situação atual. De um ano para o outro, de um curso para outro, muita coisa pode mudar. Desde o começo do marketing, o marketing surgiu para quê? Para atender as necessidades do público, dos clientes.
Se agora na era digital, que nós temos muito mais informação, isso fica muito mais difícil. Por isso que nós precisamos ter uma disciplina, ter uma competência de saber fazer redação para a web, ver todas essas técnicas para realmente se diferenciar de tanto conteúdo. A internet proporciona eu ter aí seguidores do mundo inteiro. Como que eu vou realmente conseguir transformar esses seguidores? Como realmente eu vou conseguir vender o meu produto e me diferenciar? Tudo isso precisam de técnicas e é justamente isso que essa influenciadora digital, ela não entendeu, que houve alguma mudança e ela não conseguiu se adaptar na forma de criar e atender as expectativas, dos desejos, da forma que ela se comunica e ela se posiciona durante essa aula, durante os seus cursos. Como nós vimos, o copywriting, ele é o que, né? Usa aí, são textos persuasivos que vão tentar convencer, vender algo pela qualidade do conteúdo. Nós vimos também que o conteúdo, esse meio persuasivo, vai ser utilizar o quê? Gatilhos mentais e gatilhos emocionais. E agora eu vou trazer as principais técnicas, as 6 principais técnicas que são mais utilizadas dentro do copywriting, e você vai ver que no seu dia a dia muitas delas aparecem. Você tem atenção aí, né? Você dá atenção, chama a sua atenção e você nem percebe por quê. Vamos conhecê-las? A primeira dela, nós vamos estar trabalhando com a especialidade. O que é essa especialidade, professora? É certo que quanto mais detalhes eu der num texto, mais atrairá e estimulará a atitude esperada do público, certo? Então, eu vou detalhar informações, sobretudo por meio de números, preciso de informações e eu preciso transmitir confiança. Olha a diferença dessas duas frases. Já pensou em vender o que não serve mais? Essa primeira pergunta, né, vai levar ao quem está lendo, né, o leitor, a uma reflexão. A leitura vai levar à reflexão e isso tem que ter um esforço a ser feito. A segunda frase: 4 ideias para ganhar dinheiro com o que tem em casa. A segunda não é uma reflexão, já é uma resolução. Você vai resolver um problema. Você tem 4 ideias para ganhar dinheiro com o que tem na sua casa. Quando eu tenho essas duas frases aqui, qual tem mais? Qual é mais específica? Qual te chama mais atenção e qual resolve o seu problema? A segunda. Então, quando a gente fala de especificidade, eu estou falando em especificar algo, trazer números, trazer dados que realmente vai falar, opa, realmente, olha, eu vou conseguir ter um dinheiro que eu estou precisando. A próxima é a mais utilizada quando a gente está pensando aí nessas técnicas de copywriting, tá bom? E é aquele famoso boca a boca, muito utilizado hoje. Por quê, professora? Porque quando eu estou pesquisando algo para comprar, algum curso para fazer, eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar na minha família, nos meus grupos sociais, eu vou ver se realmente eles indicam ou não esse produto ou esse serviço. Nós estamos falando da prova social. E é aquela frase que inconscientemente nós sempre pensamos, que é aquela o seguinte: se eles estão usando, deve ser bom. A importância do boca a boca como fonte de influência. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu vou destacar a quantidade de pessoas que já se compactuaram com o que eu estou informando ou oferecendo. E aqui, novamente, eu trouxe 2 frases para você. A primeira frase: o melhor tênis para quem gosta de corrida. A primeira frase, ela segue a lógica, né, de direcionar o produto tênis para o seu público, que é quem gosta de corrida. Já a segunda frase, o que nós vamos estar trabalhando na segunda frase? O tênis usado pelos atletas mais premiados do Brasil. Bom, então já estou qualificando o produto pela prova social. Por quê, professora? Porque eu estou falando que os
os atletas mais premiados que foram para Olimpíadas, que realmente têm aí uma autoridade nesse aspecto, nesse sentido de atleta, eles vão estar escolhendo esse tênis. Então, isso dá uma diferencial. Se eu quero ser um atleta, eu vou utilizar o que todo mundo está usando, ok? Quando a gente está pensando em prova social, imagina aí quando você está utilizando, por exemplo, o seu aplicativo iFood. E lá você escolhe os restaurantes e os restaurantes têm a avaliação e os comentários. Isso é prova social. Tem pessoas que não compram, se não tem 4,5 para baixo, eu não vou comprar nesse restaurante, eu acho que não é bom. Por quê? Isso aí é uma prova social. Como eu falei para vocês sobre os atletas, quando eu estou falando dos atletas mais premiados, que já mostra, né, uma questão de uma prova social, também está relacionado com a autoridade. Por quê? Porque eles foram os premiados, eles são os melhores, eles têm aprovação. Então, além de trabalhar com a prova social, eu também vou trabalhar com a autoridade. Como eu trouxe com você, essa técnica ela vai dialogar muito com a prova social. Por quê, professora? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer a utilização de nomes que se configuram como autoridades e vão legitimar as informações expostas. Uma marca se posiciona com autoridade quando ela revela dados efetivos do retorno de suas ações, da adesão do seu público. Ele se mostra mais confiável e transmite assim maior legitimidade. Ok? Então isso é muito importante. E também para conquistar autoridade, que muitas empresas divulgam pesquisas em parceria com institutos renomados ou fornecem conteúdos relevantes a respeito do seu core business para profissionais do setor. O que nós estamos trabalhando aqui quando eu falo em autoridade? Participe você, mais de 50 mil pessoas já se inscreveram. O número te chama atenção, nossa, tudo isso? Ou assim, o doutor PhD na universidade tal lançou um livro sobre educação financeira. O cara é um mestre, ele fez PhD, pós-doutorado fora e ele vai dar um curso. Ele é autoridade num assunto. Será que isso eu não vou querer participar ou eu vou fazer com qualquer outro professor? Outro ponto muito importante é a gente trabalhar aí como as marcas estão se vinculando com os influencers digitais e também aí com os artistas. Imagina só que nós hoje temos embaixador da marca. Por quê, professora? Eu faço conexões. Quando a Anitta fez conexão aí com a Skol Beats e ela é embaixadora, ela dá todos os conselhos, ela dá a cara dela. Ela também faz o vínculo da sua imagem pessoal e dos seus seguidores vão querer aquilo, porque ela está afirmando que aquilo é bom, ok? Então hoje, quando a gente está pensando em autoridade, não é à toa que algumas marcas escolhem garotos propagandas específicos. Chuteira de futebol vai escolher o quê? Principalmente os grandes jogadores aí das grandes seleções. Água, Coca-Cola, por que fez vínculo aí com esses jogadores? Porque eles são autoridades. Se eles estão cansados pós o jogo e vai tomar uma Coca-Cola, por que eu não vou tomar? Então esses são alguns exemplos de tanto autoridade, mas também essa junção com a prova social. Ok? Então isso é muito importante a gente ver. Autoridade e prova social sempre estão andando junto. A próxima técnica aí que fica mais fácil entendê-la, vamos ao quadro, é a escassez, ok? Por exemplo, né, eu vou gerar o senso de urgência por meio de um discurso que está acabando. Compre agora, está acabando. Se inscreva, é o último dia de promoção. Então, eles utilizam, né, a técnica discursiva da escassez, que gera no público consumidor um senso de urgência e muitas vezes até mesmo, né, para produtos do qual ele não necessita. Eu vou mobilizar, mobilizado pelo seguinte gatilho mental. Nossa, eu preciso comprar logo, antes que acabe. Quando acontece isso, contudo, imagina só que você ganhou um cupom num e-commerce e o cupom tem 1 mês para você usar. Faltando 10 dias ele te manda um e-mail, faltando 5 dias
chego e-mail e falo, nossa, eu não tô precisando de roupa nenhuma, mas o cupom vai acabar, eu vou perder esse desconto? Outro exemplo, né? Nossa, a balada tá quase cheia, só tem mais aí um lote de convite. Nossa, vai bombar. Será que eu vou perder? Escassez, essa questão de lote, de vendas, de ingresso, é justamente para entender o escassez e também a prova social. Se tá todo mundo indo e gostando, por que que eu vou perder? Então, escassez é muito fácil da gente ver, ok? Quando você entra no e-commerce também e você vê lá um estoque pequeno, nossa, último par, os últimos 2 pares. Se você está em dúvida, você acaba comprando porque você fica com medo de ficar sem aquele produto. Às vezes você nem precisa do produto, mas você acaba, por meio desse gatilho mental, comprando aquele produto, ok? O próximo gatilho é a exclusividade, também cada vez mais utilizado e mais pensado na atualidade, porque todo mundo quer ser exclusivo. Essa oferta é exclusiva para você que comprou no nosso site, mostra que determinada oferta está direcionada ao destinatário dessa mensagem, ok? Uma frase como está já coloca você num patamar diferenciado. Essa frase aqui de outras pessoas que não fizeram compra no site e permite a aquisição de benefícios. E aqui a gente pode lembrar muito sobre o que, professora? Quando a gente está pensando em questões de ser premium, seja um prêmio, então você faz uma assinatura que você tem algumas vantagens, mas se você é premium, você vai ter muito mais. Você vai ter descontos exclusivos. Se você participar e assinar aí, por exemplo, a Disney ser premium, quando eles lançam alguns filmes, eles lançam 15, 20 dias antes, que foi o caso da Cruella. Quem era premium e pagava um valor a mais no canal na Disney, né? O que acontecia? Ela consegue assistir filmes com exclusividade. Tem muitas vantagens. Ser exclusivo, ter essa vantagem de poder ter um maior desconto ou entrar e ver uma promoção antes, é muito importante e é muito utilizada hoje. Quem não quer ter uma vantagem dessa? Então, esse gatilho, ele chama atenção porque eu quero essa vantagem. E às vezes a vantagem está relacionada a você pagar mais para isso, mas vale a pena. Quando eu sou, por exemplo, faço parte de um grupo social, de uma rede, eu tenho mais desconto quando eu vou comprar nos parceiros, por exemplo. Quem também faz muito isso é cartão de crédito, que dependendo aí da bandeira, dependendo aí se você é prata, ouro, você vai tendo o quê? Mais vantagens, mais exclusivos. Por quê? Porque você está usando mais, você está gastando mais, você está investindo mais. Então, a questão de ser exclusivo cada vez mais está chamando a atenção das pessoas. É um gatilho mental que está sendo muito utilizado e está tendo um retorno muito bom na atualidade. E para a gente fechar esses gatilhos, os principais gatilhos, nós vamos trabalhar com a reciprocidade. O que vai ser a reciprocidade? É uma estratégia de reforço de conexão entre as partes e geralmente parte de uma iniciativa das marcas que vão oferecer um produto ou serviço gratuito ao seu público como degustação. De novo, assine HBO e tenha o primeiro mês grátis. Tenha sempre essa degustação. Então, eu vou ter esses canais, eu vou assistir e aí vai fazer o quê?
Nossa, eu quero, eu gostei muito. Então, a reciprocidade é quando você dá algo e espera o retorno. Muitos canais estão trabalhando assim, Spotify e tudo mais. Todas essas mídias estão trabalhando. Eu faço o quê, né? O gostinho de quero mais. Eu te dou, eu sei que realmente você tem interesse porque eu já estudei o seu perfil. Então eu deixo você experimentar, porque a chance de você experimentar e acabar ficando sendo assinante é cada vez maior. Vamos voltar ao quadro? Isso pode acontecer por meio de entrega de um brinde, de um conteúdo, de uma consulta rápida, por exemplo. A entrega, no entanto, precisa ter valor e proporcionar uma experiência ao seu público, de forma que ele estreite o vínculo emocional com a marca. Quem também está trabalhando muito com isso é, por exemplo, o que aconteceu na pandemia? Questões online, nutricionista, exercícios. O que eu faço na reciprocidade? Você quer emagrecer? Faça o nosso curso, tenha aí 7 dias, experimente as nossas aulas online e você vai ver resultado. Geralmente eles fazem esses intensivos, tá? Eles mostram o que você vai ter no seu dia a dia para te convencer. Eu sigo uma nutricionista que ela fez todo esse trabalho de forma brilhante. Ela oferece um curso de 9 dias, tá? Então, o que tem esse curso? Ela vai ensinar. Ela não quer que trabalhe com regime, ela quer que você aprenda a se alimentar. Então, ela vai fazer. Você não vai sofrer, você vai comer melhor, você vai ter os exercícios. Todo dia tem uma live motivacional, gatilhos emocionais, e você vai ver resultado mesmo. Geralmente as pessoas perdem 1 quilo nessa primeira. Elas ficam tão empolgadas, eufóricas, os gatilhos o quê, né? Projeção para frente, gatilhos mentais, e elas acabam fazendo um pacote de 6 meses, 1 ano com a nutricionista, porque realmente dá resultado, ela é expert na área e ela consegue convencer por meio do gatilho de reciprocidade. Esses são os principais gatilhos. Se você parar para pensar, você deve ver eles todos os dias e às vezes isso chama a nossa atenção e a gente nem percebe e nós realmente caímos, né? Nós compramos a ideia dos gatilhos e essas são técnicas de copywriting. Já vimos todas as técnicas, mas eu preciso ver o processo, né, de decisão de compra. Quais são as etapas? Por quê, professora? Como eu já disse para você, cada momento, cada etapa, eu vou ter um direcionamento, eu vou utilizar um gatilho específico. Por quê? Porque a necessidade, porque a solução que esse cliente espera é diferente em cada etapa. Então, eu vou saber, eu vou conhecer que etapa ele está para construir o melhor conteúdo, para construir a melhor comunicação. Vamos conhecer as 5 etapas? A primeira etapa é a de necessidade, tá? A segunda é de pesquisa, comparação, compra e fidelização. E eu vou trazer um exemplo que vai ajudar muito. Por quê? Porque em cada etapa, em cada momento dessa jornada, é necessário que exista uma comunicação diferente. E muitas vezes nós vamos utilizar técnicas de copyright diferentes. Quem está procurando, quem descobriu que tem uma necessidade, é diferente de uma pessoa que está comparando os produtos. E é completamente diferente a forma que eu vou me comunicar para fazer a fidelização. O meio de comunicação vai diferente, a comunicação que eu vou fazer, o gatilho para usar essa persuasão vai ser diferente, porque a necessidade e o desejo são diferentes. Vou trazer um exemplo que vai ficar muito fácil isso para você entender todo esse passo a passo, ok? Vamos ver aí cada etapa desse processo. O primeiro momento em que vamos pensar assim, o momento em que o anúncio chamou a sua atenção e despertou seu interesse pelo material, tá? Pode ser considerado o início do processo, ok? Então, isso é muito importante. Vamos começar lá no início do processo. Pensamos aí que esse produto, ele pode ter sido um galão de álcool. Então, vamos pensar no álcool Algo 70, que é uma coisa que a gente não comprava quase, agora cada vez mais nós estamos comprando, que é um produto hoje
prescindível, né, durante a pandemia do Covid. Então vamos lá. Quando você foi calibrar o espirrador para limpar as compras no mercado, viu que havia apenas 1 galão e que ele estava já quase pela metade. Nesse momento eu identifiquei o problema, ou seja, eu pensei na primeira etapa de necessidade. O álcool está acabando e eu não vou ter como higienizar as minhas compras. E eu tomei então a consciência da necessidade de compra. No segundo momento, você foi pesquisar no Google, que nós estamos trabalhando realmente com a etapa de pesquisa, sobre galões de álcool, uma vez que era mais fácil de encontrar do que em mercados e mais seguro em meio da pandemia. Terceiro momento, encontrou-se. Então, eu já encontrei as principais opções, e você se dispõe a analisar os resultados. Verificou se era algo 70, o mais recomendado, comparou preços, frete, prazo de entrega, que nós estamos falando realmente da etapa de comparação. Você percebe que no próprio exemplo, na história, fica muito claro todos os passos. É muito fácil perceber, são passos bem delimitados, ok? Alguns pesquisadores de marketing colocam mais passos, outros menos. Mas o que é importante você entender é isso: necessidade, busca, comparação, fiz a ação de compra e depois eu preciso pensar na fidelização. Por isso que o pós-venda hoje, ele é fundamental em qualquer comunicação de marketing. Vamos voltar para o exemplo? Fiz a comparação. Uma vez identificado o produto e o canal de vendas adequado, o que eu fiz? Tomei a decisão, realizei a minha compra. Acabou aqui, professora? Não, eu preciso ir para o quinto passo, que é o passo mais importante, que é fidelizar. E esse é o resultado esperado pela empresa, que vai comercializar o produto. Então, sendo bem atendido, é possível que volte a ele quando o galão comprado acabe. Afinal, existe uma necessidade contínua desse produto e empresas inteligentes vão investir em fidelizar você no seu cliente. Vamos imaginar o seguinte aqui, tá? Pós-venda, por que é tão importante? Se um consumidor, eu comprei um produto e não veio do jeito certo e eu reclamar e for bem atendido, eu volto a comprar. Se eu reclamar e não for bem atendido, eu vou falar mal. Se eu comprar e nem reclamar, eu nunca mais compro naquela loja. Isso é pesquisa. Por isso é tão importante eu pensar no meu cliente, responder o CRM, né, que é uma ferramenta muito utilizada no marketing, que é o gerenciamento com o cliente. Ele consegue trazer todo esse histórico. Por exemplo, ele consegue ver no histórico de quanto em quanto tempo esse álcool vai estar acabando nessa família, se ele fez mais de uma compra, e quando tiver perto, tá, de estar acabando, eu mando um e-mail, mando uma mensagem, mando uma promoção, lembrando a pessoa dessa necessidade. Para quê? Para que ela volte a comprar comigo. Olha como é importante, então, esse quinto passo quando a gente está pensando nessa jornada do consumidor, nas etapas aí de compra e decisão de compra. E eu quero trazer um saiba mais aqui para fazer uma comparação muito importante. O processo decisório ou a jornada de compra, né, a jornada do consumidor, foi construída a partir do ponto de vista do público-alvo, né? Quais são as atitudes que ele adota, como ele se comporta. Então, todo o processo se dá da necessidade, a comparação. Quem vai estar fazendo a ação é o público, ok? Agora, e quando é com a empresa, o que a gente faz? A gente vai estar trabalhando com o funil. Então, já o funil de conversão ou o funil de compras tem a perspectiva da empresa. Então, olha lá, trouxe um esquema para facilitar. Etapa, o funil, realmente trabalha com funil, que temos aí de 3 a 5, mas a gente fala que o funil, ele é aí o topo, o meio e o final do funil, tá? E tá em relação a como a empresa vai trabalhar, quais as ações que ela vai adotar para que o público se comporte daquele momento. Ou seja, aqui eu também preciso usar copywriting. Por quê? Porque eu quero construir comunicações que faça que esse público, em cada etapa dele de compra,
tenha o quê? Seja encaminhado para que eu espero, que ele tome a decisão que eu espero que ele toma. Então, eu preciso sempre pensar nas etapas de decisão de compra e no funil de vendas. Visão do cliente, visão da empresa e trabalhar as escritas para converter essas duas visões em quê? Na fidelização final do meu cliente. Vimos aí as etapas, né? De como a pessoa, vimos as etapas aí, ó, a jornada desse meu cliente, essa jornada de compra. Agora eu preciso ver o funil de conversão ou o funil de vendas. Vi a visão do cliente, vamos entender agora qual que é a visão e como ele vai trabalhar essas etapas, pensando aí nas atitudes que a empresa tem que tomar realmente para conseguir converter aí esse passo a passo. A lógica é de impactar o maior número de pessoas, fazendo o quê, né? Fazendo parte desse target para despertar nelas a necessidade e atraí-las para o meu produto. Mas nem todas se interessam pelo produto ou serviço. Então, o funil de conversão ou funil de vendas, ele também é aplicado para mensuração dos resultados, uma vez que considera o afunilamento de uma etapa para outra e, consequentemente, a porcentagem de conversão. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos imaginar aqui o nosso funil. Então, nós temos 5 etapas do funil. Essas etapas eu vou calcular porcentagens. Atração. Viu minha mensagem, resolveu entrar lá, viu, né? Chamou a atenção dela, 60%. Interesse, 40%. Consideração, 35%. Compra, 30% e fidelização, 15%. Ou seja, por que nós falamos aqui que é mensuração de resultado? Porque eu consigo mensurar quem chegou até o final. E é por isso que essa imagem, ela é em forma realmente de funil, tá? Então, o primeiro passo de um copyright, antes de escrever textos de divulgação, é o quê? É entender a jornada de compra do produto, é entender esse funil para realmente conseguir chegar à conclusão e falar, opa, na fidelização eu vou mandar um e-mail com as informações, trazendo uma promoção. Na atração eu vou criar uma comunicação, eu vou utilizar técnicas de copywriting, de persuasão ou de prova social e assim eu vou trabalhando. Ficou em dúvida? Calma aí, vamos ver um exemplo que você vai perder todas essas dúvidas. Vamos pensar no processo de decisórios ao copywriting, tá? Na primeira coluna, nós vamos mostrar as etapas, tá? Já mencionadas, aí o processo de decisório de compra do usuário. Na segunda, nós temos outro slide depois, tá? Nós vamos estar trabalhando os objetivos das marcas expressos de acordo com o funil de vendas. Aí, de novo, o que eu estou fazendo aqui? Estou juntando as etapas, a visão do meu público com a visão da empresa e trabalhando as duas de forma conjunta para realmente ter essa venda, para realmente vender esse produto e aumentar minha lucratividade, ok? Depois, na próxima e na última ou na terceira, né, vão estar as ações táticas adotadas pela marca para conseguir atingir aí os objetivos. E eu vou trazer também um exemplo na quarta, ok? Então, vamos pensar aqui. Imagine que um fabricante de álcool está realizando vendas direto pela internet e precisa de uma estratégia frente à concorrência, ok? Então, ele precisa desenvolver as etapas. A primeira dela é de atração. E ele vai fazer isso por meio do publi editais, tá? Então, o que é? Uma publicidade disfarçada. O título desse publi edital, vinculado no portal de conteúdo, apresenta as informações aqui. 7 benefícios do álcool gel. O que eu estou fazendo? Eu estou resolvendo um problema. Depois, ok? O que eu estou
fazendo? Eu estou trazendo algo atrativo para o público-alvo, ok? Bom, prevendo que o cliente se interesse, próxima etapa, ok? Ao ler o publi, o que ele vai fazer? Vai para o Google, realizar uma campanha de links patrocinados. Nós vimos lá atrás sobre links patrocinados. O que vai fazer? Vai despertar de forma imediata o interesse pelo público. É importante nesse momento destacar quais são as características da oferta, o seu benefício, tá bom? Por exemplo, aqui a gente está falando sobre quantidade, a forma de entrega grátis, ok? Para facilitar a comparação de preços por meio de campanhas aí do Google Shopping, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a comparação desses álcools. Álcool 70 galão entrega grátis. Tô fazendo a experiência, tô fazendo aí as comparações, desculpa, né? O que eu vou ver? O cliente, ele vai tomar uma decisão. Como que ele vai tomar a decisão? Eu vou trazer mais informações. Então, álcool galão 7 kg, antisséptico, elimina 99 das bactérias. Para quê, professora? Para realmente mostrar para ele que eu quero que ele compre, que eu tenho tenho algo para diferenciar dos outros, ok? O que eu faço aí, né? Esse cliente, esse potencial cliente para tomar a decisão, ele vai para a página do produto. E aqui eu vou fazer uma descrição detalhada, ok? Vou utilizar técnicas de copy, ok? Para quê? Para melhorar aí por meio de técnicas como a prova social, ok? Ou também autoridade, proteja-se da pandemia e de outros vírus e bactérias, recomendado pelos melhores especialistas do mercado. O que eu faço? Acabou aí, professora? Não, chegou o momento de fazer a fidelização. Uma vez tendo comprado o galão, né, e se tornado um cliente, a marca vai enviar um e-mail quando o álcool possivelmente tiver acabado. E olha o que ele pode falar: o seu álcool está acabando? Não perca tempo e adquire mais galões na nossa loja. Para você que já é cliente, exclusividade, a entrega é grátis. Você percebe que em cada etapa eu utilizo técnicas de persuasão, gatilhos mentais e emocionais diferentes para realmente fazer que ele vá para o próximo passo. Então, o copywriting trabalha dessa forma, muito útil e traz muitos resultados. Copy em materiais ricos. O que são materiais ricos? São materiais que têm muito conteúdo, ok? Porque alguns especialistas de alguma área, às vezes, lançam um livro e se transforma em best-seller. Será que ele está ganhando tanto dinheiro? Muitos especialistas específicos, ele lança um livro não pela questão financeira, mas realmente para mostrar para aquele setor que ele é autoridade, que aquele conteúdo é relevante, que é um material rico. Vamos ao quadro? Então, tem como objetivo atrair e apresentar a eles de forma indireta seus produtos ou serviço. Imagina só que eu sou um especialista em biologia e eu estou lançando uma nova teoria. Eu quero que as pessoas... Uma estratégia do topo. Então, a gente está pensando aqui na questão da atração e do interesse, ok? A principal proposta é educar o leitor sobre um tema. É um tipo de conteúdo mais voltado para educar o público, graças à sua profundidade. Aqui nós estamos falando de e-book, nós estamos falando de livros, porque cada vez mais seja um profissional capacitado em copywriting, compre esse e-book, participe. Você já percebeu que às vezes você vai ver uma pesquisa, vai ver um livro, tem um resumo ali, para quê? Para instigar você, para te atrair, para criar interesse, para que você realmente compre o e-book ou o livro inteiro? É justamente quando a gente está trabalhando copywriting em materiais ricos. Vamos voltar ao quadro? Temos 4 principais vantagens. A profundidade.
com que é construída passa a ser reconhecida e valorizada pelo leitor, que vai fazer o quê, né? Atribui maior reputação à empresa que o criou. Novamente, a gente está trabalhando com prova social, nós estamos trabalhando com autoridade, tá? Depois, se essa empresa publica uma série de e-books e o conteúdo é tão relevante que passa a ser referenciado a outros materiais e a sua autoridade se torna ainda maior no mercado. A construção do engajamento com o público é notória. Por quê? Porque se eu fiz esse curso, se eu fiz aquela etapa, fiz todo com a nutricionista, 7 dias emagreci 1 quilo, eu vou divulgar, vou ter um engajamento, vou participar, vou responder, vou indicar para minhas amigas, ok? E o último passo aí, nossa última vantagem, os materiais ricos geram conversões de acesso em cadastro e muitas vezes de cadastro em venda. Se eu estou vendo um curso que eu tenho interesse, o que eu faço? Faço cadastro para receber esse conteúdo menor. Esse conteúdo menor, eu vou dar aí meus dados pessoais, que são meus leads. Se eu fiz, como eu dei o exemplo da nutricionista e gostei, o que eu vou fazer? Vou me transformar em cliente, vou fazer a compra. Então, quando a gente está pensando em materiais aí ricos que nós falamos, como livros e e-books, vem justamente cada vez mais, né, crescendo no mercado, tanto como material didático, mas também como as empresas vêm trabalhando isso. Para quê? Para aumentar sua notoriedade, aumentar sua visibilidade, ser autoridade, ser o top of mind na mente dos seus clientes ou do público específico. Chegou o nosso segundo momento de prática, o segundo momento de pensar em você trabalhando numa agência digital. E olha, cada vez mais procura aí vagas de emprego. A questão de ser redator, copywriting vem crescendo e tem poucos profissionais capacitados. Então é muito importante você colocar em prática, você ver esses casos, vai pensando como resolver para ter oportunidade dessas vagas, ok? Vamos lá, qual é a nossa contextualização? Um redator digital para uma empresa do ramo de alimentos orgânicos. Você acabou de ser contratado, então, por uma agência digital como redator e irá atender diretamente uma empresa do ramo de alimentos orgânicos. A principal fonte de receita dessa empresa era o comércio de assinaturas de cestas com temperos, frutas, legumes, verduras orgânicas, né, verduras orgânicas por meio do seu e-commerce. Ok, mas por onde começar o trabalho? Você sabia que todo redator publicitário precisa conhecer as técnicas de copywriting e que agora é extremamente importante, né, ter a ciência do processo decisório de compra e do funil de vendas. Então, vamos desenvolver isso um passo a passo para realmente conseguir chegar aí e entender o que é importante. A primeira etapa, o que nós vamos fazer? É a etapa do atrair consumidores para o e-commerce da empresa, mostrar os benefícios de saúde de alimentos orgânicos e os diferenciais da empresa. Vou atrair, como eu vou fazer? Divulgação de um guia de nutriente de 21 tipos de fruta, inserção de publi editoriais em grandes portais de conteúdo. O primeiro é um material rico que vai contribuir para a capacitação de leads. E o segundo momento, apesar de oferecer conteúdo menos aprofundado, contribuir para atrair o cliente e aumentar a autoridade da marca. Gente, guia de nutrientes, o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com material rico, especialidade da área. E o segundo, quando eu vou inserir aí esse public em grandes portais, eu quero mostrar que eu tenho autoridade. Se outros sites, se nutricionistas estão indicando o meu guia, significa que eu tenho relevância, o que eu estou falando é certo e eu tenho autoridade na área. Além disso, a gente está falando de prova social. Outras pessoas falando que é bom, a pessoa fala, opa, se tem gente indicando. Quer ver quando acontece isso? Quando você procura lá, sites mais confiáveis para comprar tênis na internet.
um publicital criou ali uma lista dos principais sites. Você vai indicar por quê? Porque aquele lugar você sempre lê, indicou outros sites de confiança, ok? Então isso acontece muito para quê? Para atração de públicos. A próxima etapa de interesse, vamos ver como ele trabalhou? O que nós podemos fazer? Apresentar informações da empresa e do que ela oferta para estimular o seu interesse. Olha o que ele vai fazer aqui. Veiculação diária de posts patrocinados no Instagram. Depois, professora, posts patrocinado é relevante a links patrocinados no Google? Exatamente, só muda aí, em vez de ver um buscador, é uma rede social, ok? Campanha de display na rede de sites do Google. Aí, gente, links patrocinados. Estou trabalhando com duas grandes redes. Por quê, né? Os leitores do guia e do publicital, eles tendem a seguir a marca aí no Instagram e buscar essa marca no Google, o que comprova que as ações de atração despertaram interesse. Primeira e segunda etapa vão trabalhar de forma muito conjunta. E para fechar, consideração. Evidenciar critérios que tornam assinaturas vantajosas, gatilho mental de exclusividade, atendendo às necessidades do cliente. Vinculação diária de posts patrocinados no Instagram. Então, a gente vai ter sempre lives, como eu falei da nutricionista, que todo dia ela tinha lives pequenas de motivação, de dando mais dicas, ok? Uma vez que o usuário passou a seguir a marca no Instagram, seria importante criar uma série de posts reforçando seus diferenciais em relação aos concorrentes, ok? Depois, compra, encaminhar usuários para a efetivação da compra. Todas as iniciativas acima descritas conterão links para a página do produto do site, onde o usuário pode realizar a sua compra sem que seja necessário cliques intermediários, ou seja, no meu Instagram, porque no final sempre tem a página para você, ou quando você vê uma publicidade no Instagram, você vê lá celulares, aí sempre embaixo tem o quê? Compre agora. Você clica e não cai na página, cai diretamente dentro da página naquele celular que você está vendo, ok? E a última etapa aí que a gente tem que pensar é a etapa de fidelização, estimular o usuário para que ele permaneça com a assinatura a longo prazo. Então, eu tive uma degustação, eu entendi, eu vi todo o processo e agora eu preciso manter. Aí, até hoje, nós trabalhamos com e-mail marketing. Uma vez cadastrado, o usuário recebe uma mensagem de boas-vindas e conteúdos relevantes que vão reforçar o seu vínculo com a marca. Aqui, por exemplo, ele vai mostrar como se dá o processo, como colhem essas verduras, por que é orgânico, qual a importância do orgânico. Posso mandar, além disso, tá? Médicos, referências na área falando da importância da alimentação saudável, da diversificação, então por isso é importante você ter assinatura, ok? E-mail marketing eu já direciono para o meu cliente para realmente reforçar a ideia do que ele está fazendo de forma correta, direcionando ele para continuar comprando. Então essas são as 5 principais etapas. É muito legal você colocar no Excel, pensar em cada etapa, construir as ações, sempre pensando nos links e coloquem as palavras-chave, como eu vou fazendo aqui, em negrito ou grifa, para você ter uma ideia como uma etapa vai chamando a outra, quais são os gatilhos, quais são aí também, né, as técnicas de copywriting que você está usando em cada uma dessa etapa. Lembrando que eu só consigo fazer isso quando eu conheço muito bem meu público e eu conheço muito bem os objetivos da minha empresa, ok? Chega o momento das nossas dúvidas e interações. Não deixe de participar. Cadê o Polo de Niterói? Boa noite, participe. Eu já volto.
Vamos ver os pontos principais da aula. Quais foram os pontos principais de que nós não podemos esquecer? 3 passos para fazer um copywriting de forma adequada, de forma persuasiva. Vamos conhecê-la? O primeiro ponto, né? Para funcionar muito bem, eu preciso estudar o segmento de mercado que eu pretendo atacar. Eu preciso conhecer aí o meu público, eu preciso, né? Poder captar a atenção por meio de gatilhos mentais. Conhecendo o meu público, o segmento, eu vou criar a minha persona, a definição de persona do público, e também eu preciso conhecer a sua jornada, saber como mobilizar a atenção do público em cada uma das etapas. São 5 etapas, ok? A partir dos pontos de contato que a marca estabelece com eles, os canais de comunicações mais adequadas. Então, eu tenho o meu segmento, eu sei como eu vou me comunicar em cada uma das etapas. Eu tenho 6 principais técnicas de copywriting que utilizam gatilhos mentais e emocionais. Para quê? Para realmente chamar a atenção. Isso acontece no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente acaba comprando porque está acabando o produto ou porque eu tenho um cupom que vai expirar. Vamos conhecê-las? Especificidade, prova social e autoridade, muito utilizada, ok? Principalmente quando eu estou pensando na parte do funil de necessidade, né? De atração e interesse do meu público. Escassez, exclusividade, quando eu estou pensando aí principalmente, né, nas partes de consideração, quando eu estou pensando na parte de compras, e reciprocidade, eu ofereço algo esperando que ele deguste e isso ele queira mais, também para atrair. Como eu trouxe para você, nós temos aí 5 etapas principais dentro do processo. E o primeiro passo, né, do copywriting, antes de escrever textos de divulgação, é entender essa jornada de compra desse produto ou desse serviço, né? E como essa jornada vai funcionar. Preciso pensar do ponto de vista tático no ambiente digital, quais são as ações destinadas para cada uma etapa desse funil, ok? Muito importante a gente conhecer no processo de decisão de compra, lembrando que são 5 etapas e é a visão do cliente. Eu vou juntar essas etapas, eu vou fazer uma junção tendo a visão da empresa, e aí eu vou estar trabalhando com o quê, né? Com o funil de conversão ou o funil de vendas. Para quê, professora? Para pensar em cada etapa, qual é a melhor forma de alcançar esse cliente, de converter esse lead, de fazer ele fiel. Vamos conhecer a segunda etapa? A segunda etapa aí do funil de vendas é a atração, interesse, consideração, compra e fidelização. Eu vou pensar nessas etapas, lembrando sempre que eu não posso parar apenas na compra. Comprou, acabou? Não, eu preciso fidelizar, eu preciso fazer que esse cliente sempre escolha a minha marca ou o meu produto. Pensando em tudo isso, eu acho que fica muito mais fácil nós sabermos escrever, saber aí se comunicar com o público que eu espero. Para quê? Para realmente me diferenciar dentro desse mercado. Pensando que com as redes sociais e com a internet, nós temos cada vez mais conteúdos e informações. E eu preciso utilizar essas técnicas para conseguir realmente me diferenciar, para conseguir vender o meu produto ou para ficar ranqueado lá naquele momento inicial, na primeira aula que nós trabalhamos com ranking, com SEO. Então, o copywriting, ele vem sendo trabalhado cada vez mais. É uma técnica antiga, mas que nos últimos anos veio com força realmente para criar um diferencial, como eu vou comunicar e como eu vou trazer esse conteúdo, ok? Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!